Nessa parte 3, nós temos aqui um assunto extra sobre a lei da oferta e da procura, que é um assunto muito relevante, porque ele é o fundamento básico do capitalismo e é um assunto que pode aparecer nos vestibulares por conta de atualidade de alguns assuntos. Vamos para a aula. Nesse material extra, eu coloquei um assunto que ele é fundamental para entendermos alguns conceitos econômicos. Esse assunto também vai entrar em relevância por conta do atual cenário que nós vivemos. Vocês vão entender isso mais no final da aula. A lei da oferta e procura, que é o nosso tema, ele não é um assunto difícil. Ele é um assunto que é muito falado e vocês sabem diariamente como isso funciona. Essa lei é uma lei básica do capitalismo, pois ela é fundamental para o alicerce da estrutura capitalista. Quando nós dizemos oferta, nós estamos nos referindo à quantidade de produto disponível. Já quando nós dizemos procura, é o interesse em relação ao produto. A lei da oferta e procura, reparem nesse gráfico do lado direito de vocês, que nós temos o chamado preço do equilíbrio, que é justamente quando você tem uma relação entre a procura, que está aqui em verde, e nós temos aqui a oferta, que está em amarelo. Quando há, então, esse ponto, que é o ponto de equilíbrio, seria, então, a relação de um preço bem equilibrado entre a oferta e a procura. Repare aqui nesse esqueminha que eu fiz para vocês. Nós temos aqui um produto quando ele tem uma menor oferta, ou seja, ele não tem muita disponibilidade do produto, e a sua procura é muito alta, quer dizer então que ele terá um maior preço, quer dizer que ele será valorizado. Já veremos isso de forma mais clara possível com alguns exemplos. Já no caso em que há uma maior oferta de um produto, ou seja, há muito produto disponível, e você tem uma menor procura, você acaba tendo então uma desvalorização, ou seja, um menor preço. Vamos ver isso como funciona em alguns exemplos. O exemplo que nós temos aqui é de uma exposição no museu. Imagine que você é essa pessoa que está vendendo uma capa de chuva em um momento que não está chovendo. Nesse momento, a capa de chuva está a R$2. Repare que aqui você tem uma oferta de capa de chuva, mas você tem menor procura. Nesse momento, nós temos aqui praticamente um menor preço, certo? Esse é o momento atual. Aí você tem outros ambulantes vendendo bolacha e água. Agora imagina que começou a chover. Quando chove, agora você vai ter uma maior procura da capa de chuva e você, que é o único que está vendendo na região, você tem uma oferta menor. Você não tem tanta disponibilidade daquele produto que é a capa de chuva, mas a sua procura foi maior. E isso aqui que é essencial entender. Essa maior procura, então, daquele produto fez com que o nosso produto ficasse o quê? Mais caro. Repare que de 2 passamos a vender por R$5. Vocês têm isso muito comum, por exemplo, durante eventos em que o preço da água, por exemplo, de R$2 sobe para 5, R$10, dependendo. Então, nesse caso, nós temos um clássico exemplo de que houve uma valorização do produto por conta de uma maior procura porque choveu. E aí imagine que depois da situação, outras pessoas surgem vendendo quantidade de capa de chuva a R$3 e você está vendendo a 5. Nesse momento, você vai ver que seu produto, se não tiver uma melhor qualidade, não tiver uma marca, você não vai conseguir vender, porque tem outros vendendo a R$3. Nesse processo, então, você é forçado ao quê? A vender a R$3 também. Então, isso seria uma forma de equilibrar. Essa seria a ideia básica da lei da oferta e da procura sendo autorregulada pelo mercado. Um segundo exemplo seria, imaginando uma situação de uma pessoa vendendo caneta Bic preta a R$4. Nós sabemos que a caneta Bic, bem simples, ela não custa R$4, né? Ela pode custar R$1, custar alguns centavos. Mas por que a pessoa venderia R$4 essa caneta?
Deveria estar tendo alguma coisa que poderia acontecer. No caso, imagine então se você compraria essa caneta. Mas se você tivesse, por exemplo, na frente do vestibular, e aí tivesse uma pessoa com esse maravilhoso marketing, e se a sua caneta falhar? E aí ele está vendendo então a R$4. Obviamente, repare que nessa situação de pânico, pode justamente ocorrer um processo de maior procura pela caneta. Ou seja, a oferta ali está reduzida, essa quantidade X de oferta, e a quantidade de vestibulantes, por exemplo, pode ser 1000 vezes maior. Com isso, ele pode então colocar o maior preço. Isso quer dizer então, que ele vai ter um maior lucro sobre esse produto. Teve até um caso que eu sempre falo em aula, que uma vez no vestibular, tinha uma pessoa que colocou um cartaz dizendo que era só para fazer caneta preta e justamente colocou esse valor da caneta de R$4. E aí muitos amigos meus que não tinham uma caneta preta tiveram que comprar aquela caneta. E aí depois nós descobrimos que na verdade não era obrigatório utilizar caneta preta no vestibular, podia ser azul ou preta. E reparamos que quem tinha colocado cartaz era exatamente o vendedor ambulante. Repare que essa é uma prática, se a gente for ver, uma prática predatória muitas vezes, uma prática abusiva, na verdade, porque justamente ele está nos forçando a comprar, nos induzindo praticamente, mas isso é um processo natural. E aqui é uma pessoa que tem família, deve estar vendendo porque ele precisa, ele não é um milionário, ele não tem cartel, não tem grandes empresas, então ele é um sobrevivente e, de certa forma, é um processo infelizmente natural do capitalismo. É um processo ruim, muitas vezes, porque você acaba comprando algo que você não quer por um preço maior, que ele não vale, e isso é muito complicado, mas é um processo infelizmente natural. Um terceiro exemplo ocorreu, e ocorre sempre, eu sempre vejo muitas notícias, ela ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2020, está meio apagado aqui. O que tem de importante aqui? A matéria diz assim, produtores jogam fora toneladas de tomates no interior de São Paulo. E aqui nós temos tomates, estamos vendo que nem sempre tão bons assim, também maduros ainda. E aí, analisando a matéria, eu vejo isso aqui. Esse é o trecho que explica o porquê jogaram fora. Existe época que tem uma superprodução, ou seja, você tem uma superprodução tomate, uma produção a mais do tomate do que você geralmente produz. E com essa produção maior, o preço cai e o produtor é obrigado, a colocar entre aspas, porque não é bem assim, ele é obrigado a jogar fora. Ele só é obrigado se ele quiser o maior lucro. Então, na verdade, é obrigado entre aspas. E aí, essa é uma explicação do presidente do sindicato rural que deu essa entrevista. Por que isso aconteceu? Olha só. Com a superprodução do tomate, deixa eu usar o apontador. A superprodução do tomate, ele então gerou uma maior oferta, ou seja, maior disponibilidade desse produto, e uma menor procura, que na verdade não é que ela diminuiu, é porque a oferta foi maior. E essa procura, que foi igual praticamente, não havia nenhum motivo específico dessa procura, justamente pelo tomate, acabou então tendo a desvalorização, ou seja, o menor preço do tomate. E aí esses produtores então fizeram o quê? Jogaram fora o tomate. Para quê? Para diminuir a oferta no mercado e aumentar a sua procura. Certo? Reparem que é um termo bem relacional, é comparativo que estamos falando. E aí, nesse caso, então, você tem um maior preço do tomate. E com certeza você já deve ter visto e já está pensando em outros cenários sobre a lei da oferta e da procura. E aí nós temos o caso que eu estava falando da atualidade desse assunto e porque ele pode até ser relembrado em muitos vestibulares. Lembrando a importância da higienização das mãos, nós devemos utilizar álcool em gel, o álcool 70%. Justamente teve o caso que já vê nos noticiários do aumento substancial do preço do álcool em gel. E por que isso ocorreu, esse aumento substancial do preço do álcool em gel? Justamente foi por conta de uma maior procura que foi realizada. Essa maior procura de nós, tentamos nos higienizar as mãos através do álcool em gel. Nesse caso, nós temos uma menor oferta do produto, ou seja, na verdade, houve um tanto maior procura, que essa oferta era, digamos, normal, digamos assim, e agora ela tornou-se emergencial. Nesse caso, então, o preço do álcool em gel aumentou.
E aí, lógico, existe um problema, é que muitas vezes, às vezes tem até álcool em gel estocado, aquele produto ele não custou tão caro, não teve que aumentar a produção, e muitas empresas ou mercados, por exemplo, aumentam o preço do álcool em gel para faturar muito mais. Então, existe até práticas também que são desleais. E aí, justamente, muitos governos começaram a dar multas, né? O governo chinês, por exemplo, ele multou empresas, estabelecimentos que estivessem aumentando o preço do álcool em gel. E aí é uma ideia de incentivar também a produção do álcool em gel para diminuir essa, digamos assim, esse preço tão alto, né? Justamente fazendo uma maior oferta e aí tendo a procura mais reduzida. E assim geraria, então, um preço mais correto, vamos dizer assim. Vamos às conclusões. A lei da oferta e da procura é o funcionamento básico da economia capitalista. Quando se tem maior oferta e uma menor procura, o preço do produto ele é desvalorizado, ou seja, ele tem um menor preço. Agora, quando a procura é maior do que a oferta, o preço ele é valorizado. Embora a lei seja regulada pelo mercado, as práticas liberais e neoliberais ela pode ser influenciada pelos interesses econômicos das empresas, produtores e distribuidores. Quando ocorre isso, justamente ocorre o processo que nós chamamos abusivo. Essas práticas, quando alteram o equilíbrio da lei da oferta e procura, são consideradas abusivas. E o Estado acaba muitas vezes sendo obrigado a intervir em situações econômicas abusivas e aí fazendo uma contradição à ideia liberal e neoliberal de regulação do mercado na lei da oferta e procura. E aí depois nós vemos outros assuntos importantes, exercícios também, e tiramos dúvidas de vocês nos plantões. Até a próxima!